Shalom a todos, que o Eterno de Israel, no nome de Yeshua, Hamashia, pueda abençoar nossas vidas durante esta emissão. Nós outros vamos escutar o sonido do shofar. O shofar é a voz dele Eterno, alertando as pessoas para ouvir sua voz, ouvir sua palavra. Escutamos nesse momento o sonido dele shofar. Muito bem, amigos, amigas, que o Eterno de Israel pueda trazer la shalom, la bendição para você, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja neste momento, acá em Brasil, você que nos acompanha também em Uruguai, em Equador, você de México, Argentina, Peru, Portugal, em Europa também. Um saludo grande a todos que estão acompanhando esta gravação, este vídeo ao vivo que estamos em direto. Você está vendo neste momento, o povo judío está no lugar mais sagrado da terra, conhecido como Muro das Lamentações, mais conhecido pelo Kotel. El Kotel, aonde os olhos de Elohim, os ouvidos de Elohim estão aí 24 horas. Nós outros estamos acá com a Torá del Eterno e nós outros vamos falar todo basado em la Torá. É momento, amigo, amiga que nos escute e neste momento, é momento de nós outros pararmos, reacionar e fazer o retorno para as raízes. Eu estou acá em uma cidade, deixa eu pôr a Torá acá. Eu estou em uma cidade que que guarda muitas tradições. Incluso nós outros hicimos algumas imagens de las personas, de los carros de boi, não? Esses carros de boi, o boi arrastrando o carro, centenárias de boi arrastrando o carro de boi. Bueno, e hemos visto que o povo guarda as tradições de seus padres, de seus abuelos. Bueno, o que nós outros temos que fazer também é guardar a tradição de Adonai, que foram perdidas com o tempo. Incluso eu tenho acá um estúdio. Abre para mim, Isaac, por favor, esse estúdio aqui. Isaac está aqui nos auxiliando. Ele muchacho está nos auxiliando acá. E quero ler um estúdio que... Dá para ler? Sim? Não sale? Não. Bueno, o que Adonai disse? Adonai, através de seu filho Yeshua, ele disse assim: mas ide antes las ovejas perdidas de la casa de Israel. Você pode acompanhar no livro de Mateus, em português Mateus, em hebraico Matitiahu. No livro de Mateus, capítulo 10,
versículo 5, 10, 6, melhor. E Yeshua, ele disse, ele vindo em búsqueda delas ovelhas perdidas da casa de Israel. 10, versículo 6. Então, ele dijo, ide, se não ide antes, a las ovelhas perdidas de la casa de Israel. Esta foi a missão que Yeshua deu para sus talmidim. Por quê? Yeshua deu esta missão para os talmidim, ide a las ovelhas perdidas. Nós outros sabemos que a maioria das pessoas, incluindo a classe de líder de Israel, foi deportada para as outras nações da terra, ocupada pelo Império Assírio. E a partir dessas possessões, foram trazidos para Samaria e dispersos entre outras nações. E o que passou? Assimilando-se em uma nova cultura. Eles perderam completamente sua identidade. E é o que vem acontecendo com o Brasil, com a América Latina, América Central, com o mundo. Completamente perdeu a identidade de Adonai. Deixou as costumes de Adonai. Porque nós outros somos descendentes de Abraão, somos descendentes de Abraão. Os espanhóis, você que me escuta de Equador, de Uruguai, você que nos escuta em Argentina, Bolívia, Chile, você que nos escuta da América Latina, você tem a descendência judia. Pero, com ele passar de los anos, nossos antepassados, nossos padres, eles acabaram perdendo a identidade, porque foram perseguidos e chegaram a perder sua identidade original. Nunca volveram como cidadão à terra de Israel. E foram chamados as 10 tribos perdidas. É isso que está acontecendo. E você que está ora, cristiano, evangélico, protestante, católico, espiritista, você é um descendente judeu. Você é um descendente de Abraão. Pero, para regressar a las raízes, temos que fazer o retorno, a tejuvá. Tejuvá significa o retorno. E você vê que muitas pessoas foram perdendo a identidade. Quando ele passar de los anos, deixou os mandamentos do Eterno, deixaram de guardar os mandamentos. Por exemplo, não? Os mandamentos do Eterno que estão vigentes, que os mandamentos do Eterno, ele nunca perdeu a validade. Por que hemos visto muitos teólogos, pastores, obispos, apóstolos, que acaba dizendo que a Torá, que os mandamentos foi abolido. Ora, a pergunta é, por que para algumas coisas eles usam os mandamentos e para outras despreza? Por isso que Adonai, ele mesmo disse, Adonai disse assim, em livro de Ezequiel capítulo
34, o que Ezequiel, o profeta Ezequiel, disse assim: mis ovelhas, eu vou ler em la Bíblia espanhola, mire você que está nos acompanhando, quero você que está acompanhando acá em Brasília, Uruguai, Equador, mire o que o Eterno está dizendo para você que se perdeu a costumbre de guardar o Shabat, de guardar as festas de Adonai, que estamos acerca de grandes festas principais, sendo que no mundo cristiano não ensina. E por isso que temos que aprender, vou regressar para o judaísmo messiânico, para que nós outros venhamos a aprender. Então, o que Adonai diz? Adonai, Sevaot, ele disse assim no versículo 30, capítulo 34, no versículo 6. Disse assim, ó, vou ler o 5. E andaram errantes, os 5 primeiro, errantes por falta de pastor. Então, se por a falta de um pastor verdadeiro, de um pastor que busca os mandamentos do Eterno, as costumbres de Israel, porque se tem um país que nós outros temos que seguir, imitar, é Israel. Israel, a cultura judia, que um ninho com 12 anos é considerado maior. 12 anos. 12 anos, 13 anos ele hace o juramento de guardar os mandamentos, honrar ao Eterno, honrar seus padres, e hace a leitura de los mandamentos em la Torá como el Messias. Ele isso. Então, o que Adonai disse? Disse aqui no versículo 5, andarão errantes por falta de pastor, e são presa de todas as feras do campo, e se han dispersado. Anduvieram perdida mis ovelhas por todos os montes, e em todos os altos collados, e em toda a faz de la tierra, foram esparcidas mis ovelhas, e não hubo quem la buscasse, e quem me perguntasse por ela. Por isso que hemos visto um caos. Estamos vendo no mundo, um mundo que está em caos. E é hora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você parar para pensar, para ver se aonde você está assistindo as reuniões, se você está recebendo mesmo a salvação, se é que habla de la salvação, porque la verdade, aonde não há la Yeshua, não tem salvação. Onde não habla de Yeshua, não tem salvação. Por isso que temos que tomar a decisão em nossas vidas de fazer o regresso a las raízes de la fé. Tome a decisão de entregar-se ao Eterno de Israel, de buscá-lo com toda a força e regressar los mandamentos que o Eterno deseja. Então, ele disse que nadie lhe perguntou por las ovelhas dele. E é o que está acontecendo. Muitos são os pastores que estão haciendo la gente errar o caminho. Não estou acá para criticar nenhuma igreja, nenhum pastor. Não.
Nós outros não estamos acá para apontar o dedo, acusar a nadie. Pero o próprio Eterno disse que os próprios pastores hicieron errar as ovelhas dele. Então, o que o Eterno disse? O próprio Eterno disse o seguinte, em Isaías, o próprio Eterno disse, eu mesmo la buscarei. O próprio Eterno está buscando seu remanescente. E se você se considera um remanescente de Israel, você vai fazer retorno, você vai buscar uma sinagoga messiânica, judia, para aprender com o povo judeu, que só existe o Eterno Todo-Poderoso de Israel e que ele Messias é Yeshua. O nome dele Mashiach verdadeiro é Yeshua. Então, regressando, volvendo aqui mais abaixo, você pode acompanhar que o Eterno, no livro de Isaías, capítulo 27, o próprio Eterno, ele disse assim, Isaías 27, 12 e 13. 27, 12, 13. Ele disse assim, próprio Eterno, acontecerá que naquele dia trijará ele Eterno de Israel, desde o rio Eufrates hasta el torrente de Egipto, e vossos hijos de Israel sereis reunidos uno a uno. Então, se você é filho de Israel, você vai a seu retorno. Você vai, o próprio Eterno, ele vai lhe resgatar. Ele vai lhe sacar de onde você está. Aonde você está. Pode ser que você está dentro de uma igreja, de uma religião, de uma igreja que está lejos de Israel. Você vai regressar. O próprio Eterno vai lhe chamar para que você se une com o povo de Israel. Se une com o povo de Israel, que começa a guardar o Shabat. Começa a guardar o Shabat, porque a aliança que o Eterno tem é com o povo de Israel. Infelizmente, muitas pessoas não lhe gusta que habla a verdade. Pero a verdade, próprio Yeshua dijo que a verdade é que libera. Eu não estou aqui para juzgar a nadie, mas para hablar a palavra del Eterno. A aliança que o Eterno tem é com o povo de Israel. O Eterno não tem aliança com aqueles que não hacen aliança com ele. E la señal de la aliança del Eterno é a guarda del Shabat. Começa por la guarda del Shabat. Você que me escuta neste momento, se você quer, você tem que tomar uma decisão. Se acorda, você deve estar vendo, assistindo a novela de los 10 Mandamentos aí em Uruguai, não? Na América Latina, você deve estar escutando. E viste que o povo de Israel está sendo guardado, vai ser guardado, está sendo guardado por Adonai, porque eles guardam o Shabat. Vai chegar aquele capítulo da novela, que é só queda na novela para os cristianos aqui de Brasil, não?
solo queda en la novela para algunos, ¿no? Bueno, e el Eterno guarda o povo de Israel. Mas por quê? Porque eles guardou o dia de Adonai. E é isso que temos que fazer. E homem nenhum de la terra, nenhum homem, nenhum teólogo, nenhum papa, nenhum pastor, nenhuma pessoa tem direito de falar que la Torá, os mandamentos de Adonai, nós temos aqui a Torá, não? As letras hebraicas. Nenhum homem tem direito. Nenhuma pessoa, por mais que seja inteligente, tem estudo, nenhuma pessoa tem direito de falar que a Torá foi abolida. Não? Incluso, o Isaac, por favor. Nenhuma pessoa tem direito de falar. Mire aí o vídeo. Nenhuma pessoa tem direito de chegar e falar assim, não, que a Torá já foi abolida. Pode sacar para mim o estúdio, por favor. Nenhuma pessoa pode falar que a Torá foi abolida. Porque o Eterno, Ele deu a sua palavra. O Eterno deu sua palavra. E se nós outros que somos homens, como quando damos nossa palavra, nós outros hacemos de tudo para cumpri-la. Agora você imagine a palavra do Eterno. Imagine o Eterno de Israel. Quando ele falou, você pensa que ele vai volver atrás? Eu creio que não. E nunca vai volver atrás. Então, ele mesmo disse acá, no versículo seguinte: acontecerá, 27:12, que naquele dia trilhará Adonai desde o rio Eufrates hasta o torrente de Egipto, e vosotros, hijos de Israel, sereis reunidos um a um. Acontecerá também naquele dia que se tocará grande trombeta, e vendrá los que haviam sido esparcidos de la terra de Assíria, e los que haviam sido desterrados a Egipto adorarão Adonai en el monte santo de Jerusalém. Então, o próprio Adonai, ele está resgatando o seu povo. Dele sonido dele chofar. Nós vamos escutar mais uma vez ele sonido dele chofar. Você vai escutar ele sonido dele chofar, e tenho a certeza que essas palavras de Elohim, Adonai Sevaot, podem entrar em suas vidas, trazer a liberação. Ouça ele toque dele chofar mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Bueno, é o que Adonai deseja, que você pueda hacer la tejuvá. Para finalizar nossa palavra neste momento, el Messias tuvo uma pequena charla com a mulher samaritana. Seus discípulos seus talmidins, discípulos, havia ido comprar comida,
Então Yeshua, o Messias, parou delante del poço de Jacob, no versículo 15 do capítulo 4 de Yohanan, lhe dijo la mujer: Adão, Senhor, dá-me esta água, para que não tenha sede, e nem que tenha que venir acá a sacar. Não é isto que as pessoas buscam? Hoje, la verdade, as pessoas não têm buscado la Yeshua. As pessoas não têm buscado a salvação. As pessoas têm buscado bienes materiais. As pessoas não têm buscado a salvação. Muita gente não está salva. Muitas pessoas estão lejos, muito lejos da salvação. Você se dá conta? Você se dá conta, obreiro, evangelista, jovem? Quanto tempo que você não escute falar da palavra salvação? Quanto tempo você não escute falar dessa palavra? Quanto tempo você não escute falar de Yeshua? Porque Yeshua significa salvação. Salvação significa Yeshua. Quanto tempo que você não escute falar desta palavra linda, do nome do Salvador? Mas o que você tem escutado, solo falar que você de riqueza, de prosperidade. Mas será que você está preparado para a volta do Mashiach? Porque ele vai volver e ele já está às portas. Então, aquela mulher queria solamente el água. Ela não queria mais conhecer quem é que estava falando com ela. Ela não estava disposta a conhecer quem era aquele homem. E não é assim, a pessoa quer o milagro, não importa de onde vem, não importa como, ela quer o milagre, ela quer uma resposta, pero ela não quer conhecer a salvação, a Yeshua. Respondeu a salvação e Yeshua: vê, chama tu marido, tu esposo e venha cá. Então você vê que Yeshua queria trazer a salvação não somente para ela, mas também para sua casa, sua família. Por isso eu queria, neste momento, fazer-te uma invitação para sua salvação. Você que deseja que seu nome seja escrito no livro da vida, você vai se acercar a uma sinagoga judaica. Você vai buscar. Se você não o encontrar, você vai orar com nós outros por los vídeos que nós outros estaremos fazendo. Ou você pode conectar para nos acompanhar. E estaremos juntos para lhe orientar a seguir o caminho de la Yeshua, o caminho de la salvação. E guardar sempre la Torá de Adonai, os mandamentos de Adonai. Então, la mulher dijo: não tenho esposo. Yeshua
lhe disse, bem dijiste, não tenho esposo, porque 5 esposos has tenido. Então você vê que esta senhora, com certeza, era uma pessoa muito religiosa. Esta, todavia, não havia conhecido o Mashiach, não havia conhecido Adonai. Então, ele lhe disse, isto has dicho la verdade. Lhe dijo Adão, Senhor, bonito, não é a palavra Adão, Senhor, Adão. Me dá a impressão que és um profeta. Se acuerda quando Moshe hablou em la Torá, em Devarim, que ia haveria um profeta maior do que ele. Aí está esse profeta, mais do que um profeta, nosso Adão, o nosso Mashiach, que guardou toda a Torá, obedeceu Torá, guardou Torá, ensinou Torá. E Yeshua deu seu sangue, derramou seu sangue nele Calvário, para lhe salvar, para me salvar. Pero usted la conoce a história, pero não conoce o nome de quem você vem servindo. E é importante você, amigo, amiga, hermano, hermana, conhecer o nome do Messias. Como essa senhora estava servindo a alguém que já não o conhecia. E muitos que estão me escutando, que têm dado suas vidas, derrado suas casas, suas famílias, seu trabalho, dedicando sua vida, pastor, que tem dedicado sua vida, e você trabalha, pastor, dia e noite, mas você não vê resultado em seu trabalho, você não vê salvação, você não vê a igreja llena, queda vazia, porque não há salvação. E quando não há Yeshua, o trabalho queda em vano. Quando não há Yeshua em nossas vidas, todo o que hacemos é em vano. La mulher lhe dijo, Adão, me dá a impressão que és um profeta. Nossos padres serviram ao Eterno neste monte. E vosotros decís que em Jerusalém é o lugar aonde deve servir-lhe? Mire, ela está falando aqui desta Jerusalém. Pero la nova Jerusalém vai descer. Ela vai descer. Nós outros não vamos subir. Esta teologia de que a igreja vai subir não é verdadeira. É contrário à Torá. La nova Jerusalém descerá del cielo juntamente com ele Mashiach. E ele Mashiach reinará com todos aqueles que guardarem a Torá e guardarem seus mandamentos kadosh. Você tem que estar disposto a reinar com ele Mashiach. Você deve a ser lá tejuvá, o retorno para as raízes. Descubre suas raízes. Então, aquela mulher, Yeshua teve uma charla muito especial com ela, e Yeshua lhe disse, mulher, vós outros adorais lo que não sabeis. E quantas são as pessoas, obreiros, pastores, obispos, não todos, membros, evangelistas,
muitas são as pessoas que estão adorando a alguém que não o conhece. Há aqueles que conhecem o nome, pero não querem que você conheça ele Mashiach. Então, o próprio Mashiach disse: vós outros adorais o que não sabeis. Nós outros adoramos o que sabemos. Porque a salvação, la Yeshua, viene de los Yehudit, em hebraico, viene de los judíos. La salvação viene de los judíos. E o nome dele Mashiach não é grego. O nome dele Mashiach não é espanhol. O nome dele Mashiach é Yeshua. E busca o significado da salvação em hebraico. E você aprenderá. E você conhecerá. E quando você tem um encontro com Yeshua, Yeshua é o portal que nos leva a Adonai, que nos leva ao poderoso de Israel. E quando você conhece Yeshua, Yeshua lhe apresenta Adonai, e você começa a guardar a Torá. Você guarda a Torá, você começa a guardar os mandamentos, obedecer cada dia os mandamentos do Eterno. Então, ele disse: pero vine uma hora, e há chegado, quando os verdadeiros servidores, adoradores, servirão ao Padre com a motivação correta, segundo a Torá. Então você vê que o Eterno ele disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Padre segundo a Torá. Segundo a Torá. Porque los tales el Padre busca para que lhe sirva. A quem ele Padre está buscando? Las ovelhas perdidas de la casa de Israel, que perderam as costumbres. Talvez você tenha guardado as costumbres de seu país. Não? Eu estava em Uruguai. Há um costume muito grande de Uruguai. Las fiestas, não? La pátria gaúcha. La gente se veste de gaúcho, com roupa de gaúcho do campo. Bonito, é rico, bonito, não? Pero esta cultura, a cultura de guardar os mandamentos de Eterno, já tem que ser resgatada. Acá em Campos Gerais, nós outros hemos visto la caminata com os bois, carro de boi, uma cultura bonita. Pero la principal cultura, el pueblo se olvidou de guardar os mandamentos do Eterno, de guardar a Torá, de amar ao Eterno como uno nomás, Adonai Echad, de guardar o Shabat, de fazer a caridade, amar seu próximo. Esta tradição tem que ser resgatada e o mais rápido possível, porque Adonai vai enviar seu Hijo para reinar com aqueles que guardassem os mandamentos. Por isso que Yeshua disse, vou ler novamente, pero vine la hora, e há chegado, porque quanto os verdadeiros servidores, adoradores, servirão o Padre com a motivação correta, segundo a Torá,
porque los tales el Padre busca que lhe sirvem. Então, o Padre não está buscando qualquer, não, mas aqueles que estão dispostos a guardar seus mandamentos kadosh. Amado Ahim, amada irmão, irmã, tome uma decisão de se entregar a Adonai. Aproveite esse momento que Israel, nós outros estamos vivendo cerca de Rosh Hashanah, do ano novo judaico, el ano que uno tem que começar na presença de Adonai, buscando o perdão de Adonai, buscando o arrependimento, porque os dias são malos. Então, se você queira, acerque-se a uma sinagoga, a uma comunidade judaica, para que você possa aprender. Nós outros estaremos aqui em nossa cidade de Campos Gerais, aqui na cidade de Brasil, de sul de Minas, aonde em nossa cidade há muitas cidades vizinhas. Você que está nos escutando, estamos falando despacio, para que todos possam entender o espanhol, porque falamos com outras pessoas de Uruguai, de Equador, de Bolívia, Colômbia, pessoas que nos acompanham de Argentina, para que você possa entender e regressar. Nós outros estaremos amanhã falando sobre Yeshua. Você sabe que a palavra de la salvação ela está no Tanar 200 vezes. E nós outros estaremos estudando nas quarta-feiras em nossa comunidade, falando sobre a salvação, la Yeshua. Shabbat estaremos seguindo las Parashá, pero manhã às 19h30 estaremos estudando sobre a salvação. Nele Shabbat estaremos nesse Shabbat, um Shabbat muito maravilhoso, completando já, quase terminando o livro de Devarim, de Deuteronômio, nos preparando para o Rosh Hashanah, o ano novo de judaico, para começarmos uma vida delante do Eterno. Então, preparem-se, acerque-se a uma comunidade judaica, para que você possa aprender mais e mais e regressar à cultura que tiraram de nós outros. A verdade é que essa cultura foram nossos padres, foram forçados a deixá-la. Pero alguém guardou. E esta cultura chegou hasta mim, chegou hasta você, para que você possa guardar os mandamentos de Adonai. Nós outros, nesse momento, vamos a ser uma tevilá, uma oração, para que você possa se preparar. Pense, amigo, amiga, irmã, obreiro, evangelista, pensa um pouquinho em sua vida, para que você tenha seu nome escrito no livro da vida de Adonai. Ok? Vamos nesse momento ouvir a voz do Eterno. A voz do Eterno, nós já sabemos que é o som do shofar, e vamos entrar em oração para você e toda a sua família. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, aseh noteh hatorah emet usorat, Yeshua liam Israel
o Kohol Ramin, Ali Bideneu e Yeshua Hamashia Adoneu. Bendito eres tu, Adonai, nuestro Elohim, Elohim del universo, que nos dá la Torá de la verdad y las buenas nuevas de la salvación a su pueblo Israel e a todos os pueblos, mediante a su Hijo a Yeshua Hamashia, o Messias de Israel. Neste momento, Adonai Sevaot, nós outros levantamos os nossos olhos e miramos hacia ti. Pedimos a ti, Adonai, em nome de Yeshua Hamashia, que donde chegue este clamor, esta oração, que tu grande poder se manifeste. Oramos por esse ahim, por esse irmão, por essa irmã, que deseja a salvação, esta pessoa que és uma ovelha perdida da casa de Israel. Toca nesta pessoa na hora, Adonai. Aonde ela esteja neste momento, nesta casa, nesta família. Adonai Sevaot, eu te pido por todas as ovelhas perdidas da casa de Israel, que tu puedas traê-los hacia tu presença. Muitos pastores levaram tu povo lejos de Jerusalém, pero nós outros estamos regressando ao caminho do Eterno. Por isso que o Messias disse: eu sou o caminho. E Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nadie vem ao Padre senão por mim. Então, em nome de Yeshua, eu lhe agradeço, Adonai, e tenho a certeza que esta pessoa seja bendecida em nome de Yeshua Hamashia. E você que crê, diga amém e amém. Muito bem, amigos, amigas, que o Eterno de Israel pueda bendecê-lo e que ele pueda hablar a você. Não é por força e nem por violência. É por el Rua, o Espírito de Adonai, que você vai a ser Tejuvá. Se você se considera uma ovelha perdida da casa de Israel, eu me perdi. Eu estava perdido, pero eu me reencontrei com Yeshua, me reencontrei com a Torá, com os mandamentos do Eterno. Eu tenho a certeza que você também vai se encontrar com Adonai. Adonai Sevaot, me los bendiga. Shalom, um shalom a todos. Shalom a las pessoas que nos escutam em Equador, em Uruguai, Argentina, Portugal, Colômbia, a todos os hermanos de acá, de Brasil, toda a nossa querrilá, Beit Elion, um saludo grande para você. E tenho a certeza que Adonai venha trazer grandes bendições a você e toda a sua família. Um shalom, Laila Tov, buenas noites, boa noite para todos.